Bem-vindos ao nosso novo episódio. Meu nome é Siegfried e neste episódio vamos falar sobre um dos 3 segredos para trabalhar com entidades. Formas de trabalhar, diretrizes. Pode variar muito o termo de uma pessoa, mas são 3 coisas extremamente importantes, extremamente fundamentais e que poucos praticantes de magia se apercebem, poucos praticantes de magia têm essa noção. E o facto de muitas vezes não se tomarem atenção a estes pequenos pormenores resulta com que a vida de quem pratica magia fique literalmente na lama. E isso é uma das razões porque eu estou a fazer este episódio. Na descrição deste episódio tem conteúdo gratuito, tem, vamos chamar-lhe mini curso de magia financeira. Vamos chamar porque é mais chique do que dizer que são episódios sobre magia financeira, sobre entidades. E que eu acredito que vocês vão gostar, principalmente porque é útil, é bastante útil na vida. E a minha sugestão é que realmente participem. Bem, vamos ao episódio 2 e a seguir depois eu vos mostrar uma coisa interessante. Mas não será neste episódio, será apenas num dos próximos episódios. Profundidade da relação. Profundidade da relação é este o primeiro segredo de trabalhar com entidades. E o que é que significa isto? Significa, de maneira simples, escolher uma entidade que tenhamos afinidade, afinidade é uma boa relação, que a nossa energia seja interessante com ela, que partilhamos as suas crenças de certa forma, partilhamos os ideais que a entidade tem e que conseguimos estabelecer uma relação a longo prazo com a mesma. Ao fazermos isso, nós temos uma enorme vantagem, que é ter uma entidade que nos conhece, que nós estamos habituados a trabalhar com ela, e isso resulta, quando nós precisamos de alguma coisa, ela consiga nos atender mais rapidamente. É a ideia, é preferível um aliado poderoso do que 1000 conhecidos. E isto encontra-se tanto na vida como com as entidades. Vocês já devem ter ouvido falar aquelas pessoas que pegam um feitiço e produzem algum resultado, mas há a mesma pessoa que tem uma relação muito mais profunda com a entidade, faz o feitiço, ou nem sequer precisa fazer o feitiço, simplesmente faz um pedido à entidade e ela responde com muito mais poder e muito mais modificação física no mundo real. Essa é uma das razões porque é que nós devemos criar uma relação profunda com as entidades, principalmente com uma entidade em si. Eu, falando um pouco de mim, eu tentei a primeira vez criar uma relação com uma entidade, a primeira vez que eu descobri que esta era uma das formas mais proveitosas de trabalhar com entidades. Porquê? Porque mesmo sendo, por exemplo, a entidade de Vênus, que é esse que vamos falar no próximo episódio, e essas energias, apesar de serem, por exemplo, ligadas ao amor, uma entidade ligada a Vênus, ela pode ser utilizada para atrair dinheiro, pode ser utilizada para imensa coisa. Essa é uma das situações que eu vou falar no próximo episódio e que, para ajudar e para dar uma ideia melhor de como criar uma relação profunda com as entidades. Eu falei que ia falar da minha história e acabei por não falar. Quando eu estava à procura de uma entidade para trabalhar, tentei procurar as entidades mais polivalentes que eu conhecia. Naquele tempo eu trabalhava com Ars Goetia e eu estava à procura de entidades que fossem mais abrangentes possível, que tivessem as características que eu me interessasse naquele momento e que me ajudassem em várias situações. Então eu estava entre Astaroth e Paimon e acabei por escolher Astaroth e não foi uma relação muito proveitosa, tipo, trabalhámos com ele lá durante 2 anos, mais ou menos, e ele ajudou-me, sim, em várias partes, mas não sei, não foi propriamente, foi de certa forma um teste de campo, trabalhar com 2 anos com a mesma entidade. Por outro lado, eu com outra entidade, que consegui estabelecer uma relação diferente. Trabalhei com ele durante 8 meses e neste momento trabalho com ele, mas naquele tempo esta entidade eu não posso dizer qual é, mas eu trabalhei com ele durante 8 meses e seguidos, basicamente, única e exclusivamente com essa entidade, no voto de pura confiança em que eu não trabalharia com outra entidade durante aquele período, não trabalhei com outra entidade, não pratiquei magia para além dele. E os resultados ao início foram bastante difíceis, não os resultados em si, mas
A minha vida não estava propriamente a melhor quando comecei a trabalhar com ele, e mais que isso foi que as dificuldades apareciam e, e é muito complicado teres de confiar numa entidade que mal conheces, mas que tu sentes uma enorme afinidade com ela e, e precisas confiar, porque sabes que se quebrares aquele momento, aquela parte do acordo, que se, provavelmente nunca mais vais conseguir estabelecer comunicação com a entidade, provavelmente nunca mais vais conseguir fazer algo um aliado poderoso. E é uma entidade realmente que era extremamente polivalente e era uma esperança para eu conseguir fazer isso. Eu vou no mini curso de magia financeira, que é gratuito. Tenho uma das entidades que eu considero que, para quem quer começar a trabalhar magia no caminho da mão esquerda, deve ser a primeira entidade a trabalhar, porque ela ajuda a proteção de entidades, ajuda a proteger contra outro tipo de entidades. É um bom conselheiro e protege o praticante de magia contra outras entidades. Então, apesar de ser uma entidade demoníaca, e quem quiser fazer isso, não se esqueça, subscreva em baixo, que vai gostar. Vai gostar porque eu gostei da entidade. Ela ajudou-me bastante, mas não é propriamente esta entidade que eu estou a falar. Mas é uma entidade que eu descobri recentemente e trabalhei com ela assim há algum tempo e consigo produzir resultados muito bons. Então acredito que qualquer um de vocês também consiga produzir resultados, porque é uma entidade muito próxima do ser humano, muito agradável ao ser humano e muito leal também ao praticante de magia em si. Entidades correntes similares foi a forma como eu lembrei-me de conseguir colocar isto, mas seriam entidades com mitologias similares que atribuem ao mesmo planeta. Acho que é o termo mais correto é dizer isso. Eu vou explicar com exemplos, que é mais fácil do que estar a utilizar palavras que muito dificilmente vão perceber. Então, temos Thoth e Hermes, okay? Já sabemos que são sistemas mágicos diferentes, são tradições e mitologias diferentes. Temos Júpiter e Zeus, por exemplo, o sistema grego e o sistema romano, e temos aqui Afrodite e Vênus. Se nós olharmos para aqui, nós vamos ver que são sistemas e tradições diferentes. O que é que isto implica? Thoth e Hermes trabalham com as correntes de Mercúrio, Júpiter e Zeus trabalham com as correntes de Júpiter, e Afrodite e Vênus trabalhamos com as correntes venusianas. Basicamente significa as correntes de informação, os conhecimentos de comunicação de Mercúrio, as correntes de riqueza, de expansão e as correntes de amor, basicamente de maneira simples. Eu às vezes posso pecar por simplicidade, mas é mais fácil pecar por simplicidade do que pecar por porque ser demasiado complexo e ninguém percebeu o que eu estou a tentar dizer. Então eu prefiro realmente que me acusem de ser demasiado simplista do que me acusem de ser masturbação mental e que ninguém realmente perceba o que eu estou a dizer. Então, sobre Afrodite e Vênus, e este que eu vou a seguir explicar, para vocês terem uma ideia bastante similar do que eu quero tentar dizer. Estas entidades são da mesma linha. Basicamente vamos dizer que são atribuídas aos mesmos planetas, as mesmas linhas de força. O que acontece é que cada uma delas são diferentes em muitos aspectos. E dizer que trabalhamos, por exemplo, com Júpiter e com Zeus é a mesma coisa é completamente diferente. É preciso ter uma atenção muito enorme. Por isso é que eu digo, mais vale um aliado poderoso, que nós conhecemos a entidade profundamente, a sua personalidade, a sua forma de ser. Porque elas são entidades diferentes, não são as mesmas coisas. De maneira simples, o que eu estou a tentar dizer é que quando escolherem uma entidade, estudem profundamente essa entidade. Não tentem utilizar outro sistema mágico para englobar a entidade, trabalhem com o sistema dela. Porque ela vai responder muito melhor e vai criar uma relação muito mais profunda com vocês. Agora vou falar sobre Afrodite e Vênus. E no próximo episódio nós vamos falar sobre como podemos utilizar, por exemplo, as correntes de Vênus para atrair riqueza, amor e outras coisas que normalmente não temos essa noção, mas pode ser obtida a partir dela. Então, qual é a diferença entre Afrodite e Vênus? Para termos uma ideia assim de que são entidades do mesmo circuito energético, mas diferentes. Por exemplo, Afrodite está ligada à paixão. Paixão é aquilo que, quando nós vemos alguém e nós damos aquele clique, nós sentimos um desejo incontrolável por aquela pessoa em que nós queremos aquela pessoa. Enamoramento é diferente, está ligado a Vênus, está ligado
é necessário nós conhecermos a pessoa. Quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais nós ficamos enamorados por ela. Em que chegamos a um ponto em que cada palavra daquela pessoa é, é completamente. Não há muitas palavras para que se possa dizer, mas acho que quase toda a gente aqui já alguma vez ficou enamorado por alguém em que aquela pessoa era diferente, aquela pessoa tinha aquelas características únicas que nunca encontrarem noutra pessoa, porque realizou-se algo chamado enamoramento, ou seja, houve um processo contínuo em que cada um se fez o outro se apaixonar, em que cada um passa a ver o outro como um pequeno mundo cheio de potencial, mas num pequeno recipiente. Afrodite está ligado ao sexo, por exemplo, se vocês quiserem desenvolver elevar o poder da atração sexual, trabalhem com Afrodite. Se quiserem fazer com que os outros tenham paixão por vocês, tenham choques, trabalhem com. Se quiserem aumentar, melhor dizendo, um relacionamento que já existe para esquentá-lo, trabalhem com Afrodite. Se quiserem criar conexão, acho que vocês, quando nós criamos uma conexão com alguém, e isto é a coisa melhor que pode existir no mundo. Eu acho que a chave para uma humanidade melhor no futuro será nós criarmos conexões uns com os outros. Quando nós criamos conexão, nós começamos a preocupar-nos com ela, preocupamos com a sua felicidade, preocupamos com a sua vida, preocupamos com a sua alegria. E mesmo que às vezes a gente tenha que fazer um pouco de mal neste momento, porque sabemos que, mesmo que a pessoa naquele momento sabemos que ela não gosta daquilo, mas que estamos a fazer para o bem dela. E a conexão é nós preocuparmos com os dois dos outros. É nós, pelo menos, às vezes termos as nossas costas esfaqueadas e nós preocuparmos com o pequeno pulso magoado da outra pessoa. Isso é conexão. Conexão é nós realmente preocupar-nos com a dor dos outros. E quando nós conectamos com os outros, as pessoas deixam de ser pessoas, passam a ser amigos. E isso vê-se em todo lugar. Quando vocês têm um amigo, vocês. Há coisas, por exemplo, no caso da magia, há coisas que eu não dou a um desconhecido, mas se a pessoa for minha amiga, se a pessoa tiver uma conexão com ela, digo, pá, faz isto, faz aquilo, faz isto, mais aquilo, como se nada fosse. E isso porque nós criamos uma conexão com a pessoa, tornamos amigos, tornamos. Existe uma ligação. E é isso que Vênus provoca. Afrodite provoca um amor desenfreado. Amor desenfreado é aquele tipo de amor que. Amor desenfreado é o amor dos jovens. É o amor dos inocentes. É aquele tipo de amor que acontece e que nós normalmente fazemos merda. Desculpem da palavra, mas é isso. Normalmente é esse tipo de amor que dá a geneira. Este é o amor desenfreado. É o amor que muitas vezes os jovens têm. As pessoas de mais idade também têm, mas ele é principalmente nos jovens, porque ainda não viveram a vida. E são capazes de tudo fazer por um garoto, por uma garota. Isso é o amor desenfreado. E a devoção é amar de forma incondicional. É quando a pessoa pudesse vos dizer eu matei alguém e vocês achassem ok, tudo bem. Onde é que eu ajudo a esconder o cadáver? Agora, se nós olharmos para aqui, o que nós vemos? Vemos dois tipos, de certa forma, de relações. Temos a relação que começa com paixão, sexo e amor desenfreado. Ou também podemos pôr amor desenfreado primeiro e depois sexo, mas estão a ver um tipo de relação. E temos ao lado o tipo de relação criada pela energia ou criada por Afrodite. Se nós olharmos aqui, podemos ver duas relações criadas por divindades diferentes também. Paixão, sexo, amor desenfreado, ou paixão, amor desenfreado e sexo. E temos do outro lado uma relação criada pelas características de Vênus: enamoramento, conexão, devoção. Claro, eu diria que qual destas tem uma relação ou uma probabilidade de reagir a longo prazo mais longa, sem dúvida a de Vênus, porque a partir do momento em que a pessoa cria enamoramento, conexão e devoção, dificilmente uma relação é quebrada se ambos forem alimentados por ambas as pessoas. Então, isso depende do que nós queremos criar na nossa vida, que tipo de relação nós queremos criar, que tipo de vida nós queremos. Então, dependendo daquilo que nós queremos, vamos trabalhar com Afrodite ou Vênus. Duas coisas simples, okay? Para quem trabalha com estas divindades ou quem quer trabalhar com estas divindades. Só para termos uma noção diferente como são coisas, são entidades completamente diferentes e que apesar de serem das mesmas correntes, apesar da Vênus e Afrodite ser da mesma corrente venusiana,
são entidades diferentes. Subscrevam o canal, comentem, deixem um like. Eu quero pedir desculpa àqueles que têm comentado e eu não tenho podido responder. Tenho estado a tentar fazer-se esta nova série de vídeos e está-me a gastar algum tempo, então fica-me impossível a conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Eu realmente peço desculpa por não responder aos comentários, mas eu leio-os todos, ok? Eu leio realmente todos. Aqueles que fazem perguntas que são perguntas facilmente esclarecidas nos vídeos. Há algumas perguntas aqui que são muito facilmente esclarecidas, só bastante para isso ouvir mais uma vez o vídeo, porque se eu vou responder a essas perguntas não consigo fazer rigorosamente mais nada. Quanto às horas planetárias, tem no vídeo inicial desse canal, tem na descrição dos links, tem como é que é de explicar? Tem lá um link para as horas planetárias para saberem. Não utilizem a tabela, usem os aplicativos, usem os apps que existem. Podem ir à Google Store ou podem ir à loja vossa, não sei qual é que vocês têm telemóvel, mas pronto. Indo lá para colocar horas planetárias, vocês vão encontrar essa informação. É melhor do que estarem a utilizar a tabela porque vocês não sabem usar a tabela. E isso é verdade porque, primeiro, a tabela que está colocada na internet, falta o resto da informação complementar que estava no livro em que ela foi retirada. E a pessoa que a retirou e depois começou a espalhar não sabia que aquilo, ou pelo menos é uma falta terrível de educação e de conhecimento, partilhar aquilo que nos está sem o resto da informação, porque não dá, não funciona corretamente. E ao não funcionar corretamente, vocês não vão produzir resultados. Portanto, usem os apps. Ninguém aqui consegue calcular hoje em dia usando a tabela porque não tem sequer tempo nem paciência para fazer isso. Então, usem os apps, que é mais fácil do que estarem a utilizar as tabelas. Acho que já ficou um episódio longo, então subscrevam o canal, partilhem com alguém que achem que possa ser útil para ela, deem um like e vemos no próximo episódio. Antes que me esqueça novamente, na descrição vejam os links se tem alguma coisa que vos interesse e subscrevam para fazer o mini curso de magia financeira. Acho que fica muito mais chique assim, mini curso de magia financeira. Vemos no próximo episódio que deve ser muito em breve.